o Estado de Direito é um governo de leis e não de homens, é preciso entender a lei e o seu papel. Qual é o papel da lei na sociedade? A lei tem o papel de coordenar o exercício das liberdades. O que significa dizer que a lei tem o papel de coordenar o exercício das liberdades? Se nós temos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, desde 1789, nós temos a Declaração de Liberdades, ou seja, o homem possui liberdades, ele é um ser livre, ele pode escolher, fazer determinadas escolhas que vão direcionar a sua ação. Esta escolha não pode ser feita de maneira arbitrária. Autoridades e cidadãos estão sujeitos a uma lei. Ou seja, para que eu decida, para que eu escolha, eu preciso ter em mente as leis que regem a sociedade, as normas que regem o meio social em que eu vivo. Por quê? Porque se eu descumprir essa lei, se eu agir de maneira arbitrária, o impacto desta ação vai vir para toda a sociedade. Portanto, a partir da lei se coordena o exercício das liberdades. Até aqui você pode agir, até aqui você pode escolher. Daqui em diante, você também é livre, você também pode escolher, mas compreenda que o outro também tem liberdades e que, portanto, dependendo da sua escolha, você vai gerar determinadas consequências para o meio social, determinados impactos para o outro, determinados impactos para os direitos do outro. Portanto, quando se fala em lei, ela existe para coordenar as liberdades, para permitir uma convivência harmoniosa no meio social, de modo que o meu espaço, a minha liberdade, os meus direitos sejam garantidos, mas os direitos, liberdades e espaços do outro também sejam garantidos. Ora, mas eu pergunto a você, e é uma reflexão importante: toda lei é ética? Tudo aquilo que é legal é ético? Pelo simples fato de ser legal, é ético? Professora, que perguntas? São perguntas essenciais para nos fazermos. O que é ética e o que é lei? E será que toda lei é ética? Ética é a ciência que vai questionar, perguntar, refletir acerca dos princípios, das normas, das leis que regem uma sociedade. Nem toda lei é ética. Por quê? A lei é feita por seres humanos, por pessoas. Ela deve ser construída com base na ética. Mas o fato é que, muitas vezes, ela pode ser construída com base nos privilégios de algum grupo social, de algum grupo econômico, de algum grupo político. Portanto, ela não está sendo ética. Para que a lei seja ética, para que uma lei seja ética, ela deve ter algumas características. Ela deve ser impessoal. Ela não deve ter relação direta com um ou com outro indivíduo ou ser construída para um ou para outro indivíduo. Ela deve ter caráter de generalidade. Ela deve atingir a todas as pessoas. É uma lei feita para todos. E, principalmente, ela deve ter como foco a justiça. A lei, o direito, é a expressão da justiça. Deve ser expressão da justiça. Ao olhar uma lei, ao olhar um código de leis, deve estar a imagem de fundo justiça. Mas a justiça, ela é uma palavra forte. O que é justiça? O que é ser justo? A justiça implica garantir os direitos de todas as pessoas. Implica que a lei deve ter um olhar amplo, que a lei não deve estar vinculada a um grupo ou a outro grupo. Ela deve julgar de maneira igual a todas as pessoas, porque a justiça é o seu foco. E será que, segundo a justiça, esse ato está correto, esse ato não está correto? O que deve ser mudado, o que deve ser feito? Portanto, a lei, o direito, são expressão da justiça. A lei na sociedade, por isso um governo de leis e não de homens, a lei na sociedade deve ser expressão daquilo que é justo. Toda lei deve exprimir aquilo que é justo. Então, a lei é ética no momento em que ela exprime a justiça. Aí sim nós podemos dizer que a lei é ética.
Mas, além de pensar sobre a lei, pensar sobre o seu papel, pensar sobre a lei ética, a lei como expressão da justiça, é preciso pensar em um conceito essencial, utilizado, muito falado, muito comentado, que é o conceito de isonomia. O que significa isonomia? Nomos significa lei. Portanto, isonomia, nomos, regra, lei, isonomia significa a lei é feita para todos. A lei é feita para todos, seja quando protege, seja quando pune. Seja quando ela pretende proteger ou quando ela vai punir, ela é feita para todos. Não há privilégios de ninguém aqui. Você deveria ser punido, mas você não vai ser punido, você vai ser protegido, porque você faz parte daquele grupo político, daquele grupo social, você tem um determinado sobrenome, você faz parte de um determinado grupo social, de mais destaque, de mais status, ou porque eu tenho mais relação com você, então vamos relevar. Você fez determinado delito, determinado ato, mas vamos relevar. Isso significa que a lei não está sendo feita para todos, que a lei não está olhando para todos. Se ela tiver este crivo, este critério, o que deve ser feito? Independe. Diante da lei não há classe social, não há grupo político, não há cultura, não há raça, não há quantos bens econômicos ou quanto patrimônio você possui. Diante da lei não há relação próxima ou menos próxima. Diante da lei todos são iguais. Por isso, isonomia. A lei, ela olha para todos. Ela tem esse prisma único para todas as pessoas, seja quando vai proteger, seja quando vai punir. Isso é fundamental. E aí sim se está realizando a justiça. E isto na própria Declaração de 1789 está garantido. A lei deve prezar pela isonomia, deve ser feita para todos. Portanto, perceba que, ao falar na evolução da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós partimos de um Estado de Direito, de um governo feito de leis e não de homens, de uma lei que deve exprimir aquilo que é justo. Nós partimos das características dos direitos do homem, que são naturais, quer dizer, já estão presentes na natureza humana, são inalienáveis, não podem ser transferidos, fazem parte do indivíduo, são individuais porque o ser humano não tem valor apenas porque ele vive em sociedade, mas ele tem valor em si mesmo enquanto ser humano e precisa ser respeitado, ter os seus direitos garantidos. E além disso são universais, quer dizer, abrangem a todas as pessoas. Nós falamos também de algumas características dos direitos humanos, que além de ser naturais, inalienáveis, individuais, universais, há liberdades públicas, ou seja, na Declaração dos Direitos Humanos estão garantidas algumas liberdades, evitando que o poder do governo seja arbitrário, mas que seja um poder político regido pela lei, pela norma, justamente respeitando as liberdades do povo, as liberdades públicas, dentre elas a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, segurança, liberdade ao trabalho. Ainda falamos de direitos econômicos e sociais, no sentido de não termos desníveis sociais, que todas as pessoas tenham os seus direitos garantidos. Falamos em qualidade da vida humana a partir dos direitos de solidariedade. Portanto, falamos em categorias dos direitos. De um lado temos os direitos do homem e por isso a Declaração de 1789, que é preciso entendê-la para entender depois a Declaração de 1948. Na Declaração de 1789 já estão garantidos os direitos do homem e do cidadão. Direitos do homem no sentido de liberdades. E direitos do cidadão no sentido de poderes. Quer dizer, a partir dos direitos do cidadão, eu adquiro determinados poderes. Eu tenho o poder de participar da vontade geral, ou seja, do consenso na sociedade. Eu tenho o poder de participar da escolha dos representantes, daqueles que vão me representar, que vão representar os direitos humanos no seu poder, na sua autoridade. Eu tenho o poder de controlar o dispêndio do dinheiro público.
eu tenho um poder da igualdade no meio social. Tudo isso por quê? Porque a lei deve garantir esse poder. A lei, a norma, e por isso nós falamos que toda lei deve ser construída com base na Constituição Federal, que é uma política que institui como a nação brasileira deve ser organizada. A lei deve ser construída com base na ética e deve ter um foco principal. Que foco é esse? O foco da justiça. Só assim estaremos garantindo os direitos do ser humano e os direitos do cidadão.